Qual que é a página, prof? É página 24. Então, pessoal, aqui, ó, só para a gente acompanhar onde a gente parou na aula passada, né? A gente está falando ainda sobre plano inclinado, tá? A gente falou de rampa e agora a gente vai falar de rosca. Lembrando, só para a gente lembrar do que foi estudado na aula passada, a gente estudou o plano inclinado. E o que a gente tem que saber do plano inclinado? O plano inclinado, ele é basicamente uma superfície plana, né? Seria uma... Eu até tinha feito um desenho aqui, mas enfim. É uma superfície plana que tem um de seus lados elevados formando um ângulo com o chão. Tá? Então, isso seria um plano inclinado. A função dele, qual é a função do plano inclinado, né? É diminuir a força aplicada para a movimentação de um objeto. E em movimento, só que em troca, né, o que a gente vai fazer? Vai aumentar a distância percorrida. Eu diminuo a força que eu vou fazer para subir nessa rampa, pensando lá na rampa que vocês estavam fazendo trabalho, né? Porém, eu vou ter uma distância maior para percorrer, tá? Aí os exemplos poderiam ser, como eu falei na aula passada, as rampas. Aquela estrada do Rio do Rastro, quem já passou lá, já viu, deve conhecer, que eu estou falando, na Serra, ali tem uma estrada que é cheia de curvas, né? Ela é uma encosta de montanha feita com base no plano inclinado, tá? Então, a gente pode dizer que ela é um plano inclinado, né? A estrada é essa, tá? Lâminas de corte também poderiam ser chamadas, ser um plano inclinado. A inclinação da rampa, ela é um fator de multiplicação da força que a gente vai fazer sobre essa rampa, né, para subir. Então, ela vai multiplicar, quanto ela estiver inclinada, a gente multiplica a nossa força. Quanto menor for a inclinação da rampa, menor é o esforço necessário para a gente fazer o percurso, né? Mas, por outro lado, a distância vai ser maior, como a gente já falou também. E aí, falando da rosca, só que é só lembrando aí do plano inclinado, tá? Então, o que ele faz? Ele é um multiplicador de força, né? Na rosca, observem aqui, ó, né? Nós temos a rosca, tá? Ó, olha só como é que ela funciona. São vários, né, planos inclinados, ó. O que é, na verdade, uma rosca, né? É um filete em torno de um eixo como um parafuso. Na realidade, ela não é nada mais do que um plano inclinado que foi envolvido em um eixo. Então, aqui eu tenho o eixo e eu tenho o plano inclinado envolvido ali. Então, ele multiplica a força. Vocês imaginem, simplesmente, você pegar um parafuso e tentar colocar ele com força. Você deveria fazer muita força se você não tivesse a rosca, né? Então, como se fosse o prego, você tem que bater com força, né? Agora, com a rosca, não. Você vai demorar mais, distância percorrida é maior, porém, você vai conseguir o seu objetivo, né? Vai chegar mais fundo ali. Claro que a gente sabe hoje que tem a furadeira, né? Elétrica, mas isso aqui, sem contar com a furadeira elétrica, tá? A rosca, né, como diz ali, como a de um parafuso, pode ser entendida como um plano inclinado que foi enrolado em um eixo. Esse formato possibilita que a força feita sobre a rosca seja multiplicada, né? Ali foi multiplicada por 13. Aí está mostrando aqui o plano inclinado, né? O plano inclinado, envolvido no eixo, possibilita que o parafuso se mova quando aplicamos uma força, podendo, por exemplo, penetrar na madeira com certa facilidade. No entanto, temos que dar várias voltas no parafuso, como eu falei, para que ele penetre apenas um pouco na superfície. Essa troca, e aí é importante que eu já falei antes, essa troca é comum nas máquinas simples, quando a gente multiplica a força, né? Nós multiplicamos a força e é bem mais difícil penetrar na madeira sem a rosca do parafuso. Imagina se não tivesse a rosca do parafuso, seria o dobro de força que você deveria fazer. Mas, em compensação, precisamos de um deslocamento bem maior. Lembra quando a gente falou ali da rampa? Quer dizer, a força aplicada para subir uma rampa pouco inclinada é bem menor. Eu vou precisar fazer uma força menor, porém, eu vou ter uma distância maior para fazer esse percurso. Aumenta a distância e diminui a força, tá?
Depois, no finalzinho, quando eu terminar aqui, eu vou compartilhar com vocês o parafuso de Arquimedes, que ele tem o princípio ali da rosca, tá? E a polia? Quem já ouviu falar da polia? Conhecem? Alguma polia? Eu até tentei conseguir uma polia para trazer para a aula, mas não consegui não, tá? Então, gente, as polias, ou roldanas, também pode ser chamada assim, né? São rodas que giram em torno de um eixo, acionadas comumente por um fio, então, como vocês têm aqui, tá? Então, ó, então aqui tá rodas, tem um eixo aqui, e aí é passado um fio, uma corda por aqui, né? Certo? Uma correia ou uma corda pode ser também, né? Elas servem tipicamente para elevar objetos, mudando a direção desse objeto. Então, as polias ou roldanas, elas podem simplesmente mudar a direção, tá? Então, elas Eles podem... usam em construção, né, prof? Oi, isso é muito usado nas construções, exatamente, para levar objetos pesados, saco de cimento, né? Imagina levar para o segundo andar, né? Então, eles usam muito em construção, sim, tá? Então, gente, ela eleva objetos, né? Tira objetos aí, levar objetos, mudando a direção e a força aplicada. Ou quando são usadas duas ou mais para multiplicar a força, tá? Então, assim, ó, uma polia, e aí agora eu vou mostrar aqui os sistemas para vocês, esses três. Aqui, ó, isso aqui é um sistema, esse aqui é outro, esse aqui é outro, e esse aqui é outro. Então, nós temos aí 4 sistemas, tá? No primeiro sistema, o que aconteceu ali? Então, aqui, ó, eu tenho uma roldana, uma polia, eu tenho o peso, o objeto que eu quero levantar, como se fosse um saco de cimento aqui, tá? E ela é fixa. Quando a polia é fixa, tá? O que ela vai fazer? Ela muda a direção, mas a força aplicada que eu vou ter aqui vai ser a mesma força que eu tenho aqui. Vamos dizer que aqui seja 16 newtons, tá? De força. Lembrando que força é em newton, né? Então, vamos dizer que esse peso aqui é 16 newtons. Então, a força que eu vou ter que fazer aqui, ó, do outro lado, que eu vou estar puxando, vai ser 16 newton. Quando a polia é fixa, ó, ela é fixa lá no teto, tá? Aqui tá ela, fixa no teto. Então, eu vou ter que fazer a mesma força do peso. Eu só tô fazendo o que ali? Eu tô mudando a direção, né? Ele era para baixo, tô puxando para cima, então ele vai subir. Vai lá para o segundo andar para fazer, vamos dizer que é um saco de cimento, vai subir o cimento lá para o segundo andar para fazer o prédio, tá? Só vai mudar, só que não vai diminuir o peso dele. Ele continua sendo, né, o peso de 16 newton, tá? A força que eu vou ter que fazer vai ser 16 newton também. Agora, observem aqui. Então, ó, para as polias funcionarem como multiplicadores da força, é preciso que pelo menos uma delas tenha liberdade de movimento, que é nesse segundo sistema. Nesse segundo sistema, o que eu tenho? Eu tenho uma polia móvel e eu tenho uma polia fixa, certo? Essa polia fixa, observem essa seta, essa gente é o vetor, tá? Lá lembram da força, né? Então, olha só, o que vai acontecer? Se eu tenho 16 newton aqui, esses 16 vai ser dividido por 2. Por quê? Porque eu tenho duas polias aqui, ó. Então, eu tenho uma, ó, vai ter essa força, ela vai estar presa lá no teto, né? Corda. A polia vai estar solta aqui. Então, ela vai ser uma multiplicadora. Ela vai dividir a força aí, ó. Eu não vou ter que fazer tanta força aqui. Então, se eu dividir, se eu tinha 16 newton aqui eu já vou ter quantos newton? Aplicando a força aqui, que eu vou ter que fazer para puxar esse saco de cimento. Olha, gente. Pensem comigo. Estão prestando atenção nisso que eu estou falando? 8, né? Porque eu vou estar... Isso, eu vou estar aplicando... Aqui eu estava aplicando 16, era a mesma força. Aqui ela foi dividida por 2. Ó, olha, observem aqui, ó. Ela vai ser dividida por 2, esse peso. Peso dividido por 2, ó. Tá? Nesse sistema aqui, então, a força que eu vou ter que fazer vai ser 8 newton. Certo? Agora aqui, gente, observem nesse exemplo aqui, outro sistema. Só que aqui eu tenho essa polia móvel
e eu tenho essa polia móvel aqui. A primeira eu dividi por 2, a segunda eu divido por 4. Ó, porque 1, 2, 1, 2, então eu tenho 4, vai ser dividido por 4. A força que eu vou ter que fazer é dividir 16 por 4. Estão entendendo como é que é essas polias Sim. móveis? Como é que elas funcionam? Por isso elas são multiplicadoras de força. Quer dizer, eu vou dividir ela, vou dividindo o peso dele ali, vou dividindo, até chegar num peso bem menor. Quanto mais polias móveis eu colocar, menos força eu vou ter que fazer. Tá? Então, aqui, olha só, nessa situação, nesse último sistema aqui, tá? Todo esse sistema aqui. Ó, a primeira eu dividi por 2, a segunda eu divido por 4 e a terceira eu divido por 8. E aí, a última força que eu vou fazer é o peso dividido por 8. 16 dividido por 8. Que era o 16 que eu tinha dado de peso aqui, lembra? Então, 16 dividido por 8, que vai dar 2. É isso. Tá? Isso aí na prática, né? Então, voltando aqui no texto, né? Para as polias funcionarem como multiplicadores de força, é preciso que pelo menos uma delas tenha liberdade de movimento, isto é, seja móvel. Uma delas tem que ser. Se for como esse caso aqui, ó, que tem só fixa, ela não vai ser multiplicadora de força, tá, gente? Então, não vai, só vai mudar a direção dela, mas não vai dividir, não vai fazer com que eu tenha menos, que eu faça menos força aqui, certo? A imagem a seguir mostra primeiro um peso sendo puxado por uma polia fixa, como é o primeiro sistema, né? Depois ali, né, a imagem, então, primeiro fixa, força aplicada na alça é igual ao peso, então se o peso é 20 newton, aqui vai ser 20 newton. No segundo caso, é inserida uma polia móvel, a força na alça se reduz à metade, então eu dividi ela, né? Então, se era 16, vai dividir e vai dar 8. Isso porque a polia móvel, onde está o gancho aqui, né? Ó, essa daqui, esse gancho aqui, divide o peso do objeto por 2, com cada lado da corda sustentando, ó, metade do peso. Então, ele vai dividir, né? Como efeito dessa divisão, metade do peso está sendo sustentado pelo teto, e a metade pela força que puxa a alça. No caso, você lá embaixo puxando a força, tá? Aí aqui nós temos os exemplos de polias, né? No navio, as cordas servem para segurar, dar sustentação a estruturas como o mastro, além de também servirem como guindastes para levar as cargas até o convés. E aqui, gente, é bem importante que tenha nesse rodapé, se quiserem marcar aí. Observe que o peso da esfera é o mesmo nas 4 situações. Então, todas elas é 16 newton. Mas a força realizada reduz-se pela metade a cada polia móvel inserida. Certo? Então, eu coloquei aqui uma móvel, metade. 16 dividido por 2. Metade, 16 dividido por 4. E assim vai indo, até chegar na última ali que você colocou 1, 2, 3, né, polias móveis, tá? Então, vai sempre, cada polia móvel que entra, ela dividir a metade, ok? As polias, elas são úteis mesmo quando mudam apenas a direção da força, como foi o primeiro caso ali, né, que a gente viu. Pois, geralmente, é mais cômodo puxar uma corda para baixo do que fazer força para cima. Então, você tem que levar, por exemplo, o saco de cimento lá para cima, para o segundo andar. O que você vai fazer? Você vai levantar, vai ser uma força, quer dizer, é muito mais difícil, né? Porque é contra a força de gravidade. Então, geralmente é mais cômodo puxar a corda para baixo, né? E fazer força para cima do que fazer essa força para cima para levar o objeto. Podemos pensar, por exemplo, em sacos de cimento, como eu dei ali o caso, levando para a construção civil. As engrenagens e as rodas dentadas são tipos específicos de polias, que também são muito usadas para transmitir movimentos de uma parte do motor para outras partes, como para o eixo e para as rodas de um veículo, né? Então, é usada aí as polias também. Então, assim, gente, ó, as máquinas simples, elas se juntam e vão fazer uma máquina mais complexa,
tá? Então, rodas, roldanas, né, polias, rampas, vão se juntar e formar uma máquina mais complexa. Organizando ideias. Quem lê esse texto aqui para nós? As máquinas simples. Pessoal? Eu posso ler, professora? Pode, quem? Edson, só que eu já tô sem a apostila, daí eu vou ler pelo negócio mesmo, tá? Uhum. As máquinas simples modificaram direta e indiretamente as sociedades ao longo da história. Por exemplo, o arado, um instrumento utilizado para revolver a terra antes da semeadura. Pode ser constituído de várias máquinas simples, tais como roda, cunha e polia. Esse instrumento, inventado há cerca de 8.000 anos, colaborou para o desenvolvimento da agricultura por possibilitar o crescimento da produção de alimentos e, consequentemente, o estabelecimento de populações estáveis. Isso contribuiu para mudar muito a vida em sociedade. Fixamos moradia, passamos a cultivar mais alimentos e isso a depender menos da caça, da coleta para sobrevivência. Estabelecemos novas relações sociais com as pessoas encarregadas de diferentes funções e promovemos certa especialização do trabalho. O agricultor para o cultivo agrícola, o ferreiro para a produção de ferramentas, o guerreiro para a segurança do povoado, etc. E assim por diante. Organizamos trocas econômicas entre as diferentes pessoas para acesso aos instrumentos e produtos locais e assim por diante. Isso. Então, assim, gente, o que a gente pode perceber com o texto? Que as máquinas simples, de alguma forma, elas alteraram aí o comportamento social. Eles modificaram esse comportamento social, fizeram com que as pessoas se estabelecessem em locais, né? Por exemplo, a questão ali que foi falado do arado, né? Ó, o instrumento utilizado para revolver a terra antes da semeadura, que é para arejar o solo, para depois colocar a semente para semear, né? O arado é formado por várias máquinas simples. Ele é formado por roda, por uma cunha, que é um plano inclinado, e por uma polia. Então, o arado é um instrumento, é uma máquina mais complexa, formada por várias máquinas simples, como eu falei. E na imagem, vocês têm aí o arado ali mostrando, ó, tá? Então, a máquina simples. Aquele exemplo ali do que fala sobre o parafuso de Arquimedes, que a gente viu, que eu disse que ia mostrar, é mais ou menos isso aqui, um formato de arado que faz com que a água chegue numa superfície mais elevada. Isso aqui é uma máquina, esse aqui é uma máquina simples, mas com todo o arado, com roda e tudo mais, e polias, são máquinas mais complexas, porque é o conjunto de várias máquinas simples. O que elas fizeram com a sociedade, essas máquinas simples? As mais lá da roda que a gente viu, até essas máquinas simples que a gente viu agora, né? Que é as polias. O que a gente pode perceber com isso? Que essas máquinas ajudaram a construir uma sociedade nova, uma nova visão de sociedade. Até então, o homem era os homo sapiens, né? Era nômades, que vivia por aí caçando e pegando frutas, enfim. A partir do momento que ele fixa residência, ele coloca-se no local, começa a surgir os primeiros povoados, ele começa a preparar o solo para plantio, e se estabelece uma nova relação social, né? Aí vai ter vários indivíduos fazendo funções diferentes aí na sociedade, se especializando em funções diferentes, que são as profissões que a gente tem hoje, né? Claro que mudaram muito ao longo do tempo, mas não deixa aí de modificar, sendo um fator fundamental de modificação social, aí, né, de comportamento de uma modificação social, né. Aí, ali falando do arado, né, ele serve para revolver a terra, né, descompactuando, deixando ela mais fofa, né, mais arejada, né. Isso facilita a infiltração da água no solo, tornando mais arejado, possibilitando um melhor desenvolvimento das raízes das plantas, né. Essa atividade, como eu já pedi para vocês fazerem sobre a rampa, eu não vou precisar fazer, tá? Mas tem outra lá mais para frente que a gente vai ter que fazer sim. Agora, atividade. Deixa eu voltar aqui. Interromper o compartilhamento.
Pessoal, agora a gente vai fazer a atividade da página 26. Na página 26, o aluno que acabou de entrar, gente, quase uma hora depois da aula, né? Então, vamos nos chegar no horário, né? Quando eu começo a explicar o conteúdo, eu não libero para ninguém entrar, tá? Então, da próxima vez, chega mais cedo. E muda o nome, porque eu não sei nem quem é também. Gente, aqui, na página 26, 27, 28, 29, tem atividades para vocês fazerem, tá? Então, agora, vocês já podem baixar a cabeça e começar a fazer. A nossa prova cai máquina simples, toda a parte de máquina simples aí que a gente estudou, tá? E também vocês vão ter que fazer o caderno de atividades. Eu sugiro que vocês já baixem a cabeça e comecem a fazer. Aproveite que eu estou aqui agora para tirar as dúvidas, tá?